Bom, Eduardo, a gente está aqui no centro da cidade, nós estamos na Avenida Getúlio Vargas, porque há uma ação referente ao Dia Nacional do Trânsito e eu vou pedir para o Jair Corrêa, que está aqui comigo, que aqui está a Dona Morte, aqui está a outra Dona Morte, mas essa, tudo bem? Tudo certo. Tá bem? Ó, viu? Ó, seca. E aqui tem uma amostra do trabalho também que é realizada aqui pela Polícia Científica no momento em que, por exemplo, uma pessoa entra em óbito, né? Um acidente de trânsito, enfim. E aqui está o Fernando. Bom, Fernando, é importante a gente mostrar isso e até porque as pessoas que passam aqui, elas ficam olhando, o que será que está acontecendo, mas é mais para alertar mesmo. Boa tarde. Boa tarde. Então esse é um trabalho de conscientização à população, né, quanto às consequências de um acidente de trânsito. Essas consequências podem ser desde lesões leves, né, e até, infelizmente, causar um óbito, né, como uma demonstração de um corpo, né. Esse corpo, no caso, quando ocorre essa situação, muitas vezes a polícia científica é chamada para elucidar as causas desse acidente. São diversos exames relacionados no local, tanto no local de acidente, os fragmentos, os vestígios, que são necessários para as investigações posteriores, que podem, inclusive, né, apontar a autoria e, inclusive, ser presas, né, pessoas que podem causar um acidente de trânsito. Então, essa campanha de esclarecimento, temos como dizer que esse corpo, quando ele é vítima fatal, ele é levado para o setor de medicina legal para a realização dos exames complementares, os exames que vão atribuir a causa da morte, quais são as lesões relacionadas e também a identificação do óbito, né, que é extremamente necessária para a liberação do corpo. O Jair está mostrando aqui a orientação que já é repassada aos motoristas que param aqui junto ao semáforo. Isso também reflete um pouco desta campanha. Agora, Fernando, basicamente o trabalho de vocês, o que chama no dia a dia da atenção? Por exemplo, um acidente, que é basicamente a maioria dos atendimentos, se não me falha a memória, que vocês realizam. Mas o que chama a atenção mesmo no momento em que vocês chegam até uma ocorrência nesse cuidado? Porque vocês têm que ter um olhar num todo, né? Sim. Chama a atenção que muitos dos acidentes de trânsito que nós atendemos são situações extremamente trágicas. É um ambiente muito emotivo, né? Tem diversas emoções relacionadas, são os familiares das vítimas, né? As vítimas fatais, que é a pior situação que nós atendemos. E a gente entende que muitas dessas situações relacionadas a acidente de trânsito são situações que podem ter sido evitadas. É alguém que deixou de usar um cinto de segurança, alguém que realizou uma manobra inapropriada em local que era proibida a ultrapassagem, uso de bebida alcoólica. Então são situações que, se conseguirmos, né, demonstrar essas graves consequências para a população, a gente consegue certamente, né, interferir nesses números, né, nesses indicativos. A gente pode dizer que na nossa região de Chapecó, né, atendemos 22 municípios. Fizemos um levantamento hoje pela manhã, tivemos 71 óbitos relacionados a acidentes de trânsito. E desses, apenas 45, 45 são só da cidade de Chapecó. Isso é bastante impactante para a nossa região. Chama a atenção que o motorista tem que ter mais atenção, né? Porque até por conta da Polícia Rodoviária, certa vez falou que 95% dos acidentes são por imprudência do próprio motorista e esses números eles chamam, Eduardo, a atenção e a gente como motorista, a gente precisa redobrar os cuidados. Agora, num acidente ainda, voltando para esse cenário, que lesões são as que mais vocês observam, né, nas pessoas, infelizmente, que morrem, mas também naquelas que estão feridas? Muitas das lesões são relacionadas ao politraumatismo. Quando ocorre um acidente de grave, né, o carro ele colapsa, as paredes do veículo são prensadas e prensam as vítimas. E se causa uma perfuração grave, rompimento, né, dos tecidos, uma perda massiva de sangue, a pessoa pode ir tanto por perda de sangue, como também por lesões, politraumatismo craniano, né, uma vez atingiu a cabeça, não tem mais condições. Então a gente tem essa grande conscientização quanto ao uso de cinto de segurança, redução, né, do uso consciente, né, dos limites de velocidade e uma direção prudente no trânsito. É um trabalho que requer muita, além de atenção, muito equilíbrio. É muito equilíbrio, é uma situação bem complicada para nosso atendimento, né, uma situação triste, né? Mas a gente faz o nosso papel, identificar, né, essas causas do acidente e divulgar para a população, né, para que esses acidentes não mais aconteçam, né? Esse é um trabalho da Polícia Científica, né? Através da ciência, nós identificamos as causas e apuramos, né, as autorias, né, e podemos dizer que isso influencia, né, para evitar que novos acidentes aconteçam. Tá bom, Fernando. Então, obrigado pelas informações. Obrigado. O Clóvis Leuze também está aqui, todo o pessoal. Então, o que chama a atenção também é aqui, ó. Bobagem usar cinto, não precisa. E é justamente isso que eles querem colocar para a gente
Claro que isso aqui é uma brincadeira, mas que tem um lado sério também, que o motorista deve se utilizar dos equipamentos para não acabar assim como o Jair está mostrando agora, sendo carregado aqui pela polícia científica através dessa caminhonete. Eduardo Prado. Obrigado, Dom Giovan Petri, obrigado ao pessoal da Polícia Científica, extremamente solícitos com o balanço geral. Números que preocupam, né? Números que preocupam. De praticamente quase 80 acidentes, mais de 40 só em Chapecó, com óbito. É grave ou não é? Por que nós estamos sendo a quarta cidade com mais infrações de trânsito no estado de Santa Catarina? Por essas e outras. Se fosse só infração de trânsito, seria só a multa. Numa avaliação rasa. Mas da infração de trânsito resulta no acidente de trânsito, que resulta no dano material, que resulta na lesão, às vezes permanente, que resulta na morte. Bem disse, está usando esse raciocínio o subtenente Clóvis Leuze, da diretoria do Cidadão, de dizer assim, mas eu bati meu carro, mas eu bati certo. Cara, não interessa se tu bateu certo. De repente teu carro está quebrado, tua moto está quebrada, você está com uma perna quebrada, você está machucado, você está com prejuízo, está impedido de trabalhar. O que adiantou bater certo? O ideal é não se envolver em acidente nenhum. E a Semana do Trânsito está aí para chamar essa consciência.